E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alisson Papel. E hoje eu tô aqui pra contar a história de Sonic Tapes. E lembrando que essa vai ser a parte 1, tá bom? Eu vou fazer a outra parte, tá bom? Então, sem mais delongas, bora direto pra história. A história começa no final do Sonic 1, quando o Sonic está na Final Zone e ele está lutando com o Dr. Eggman. Enquanto ele luta com o Dr. Eggman, o Sonic acaba pegando a sua Eggmobile e ele simplesmente atropela o Dr. Robotnik. Sonic vê Dr. Robotnik caindo no chão, então ele acha que venceu e vai-se embora. Mas só que aí o Dr. Robotnik aparece de trás dele e consegue capturar o Sonic. Sonic fica inconsciente, mas quando ele acorda, ele percebe que ele está numa espécie de cápsula, porque o Dr. Robotnik tinha capturado o Sonic para fazer um estranho experimento com ele. E nesse experimento, o Dr. Robotnik derrama uma água dentro do Sonic e o Sonic se afoga, entre aspas, porque na verdade ele ainda ficou vivo. E ele se transformou no Sonic Tapes fase 1. Quando o Sonic acorda, o Sonic está com os olhos profundos. Então o Robotnik vê a aparência dele e começa a rir. Então daí depois o Sonic ele começa a fazer uma espécie de teste. E ele, apesar de ter ficado um pouco mais lento, ele até saiu bem nos experimentos. Sonic consegue passar por todos os obstáculos. Mas quando chega no final, o Dr. Robotnik ele pede para os seus guardas robôs prenderem o Sonic de novo. Mas só que então daí o Sonic ele consegue escapar da base do Dr. Robotnik. Quando o Sonic escapa da base do Dr. Robotnik, ele chega na Grey Hill. E na Grey Hill, o Sonic aparenta estar bem debilitado e com muita fome. Até que então daí nós vemos que o Tails está voando pela Grey Hill no seu tornado. Até que ele derruba uma estranha maleta. E nessa maleta tinha ouvido vários donuts e algumas guloseimas. O Sonic come, mas ele acha ruim. Então daí depois o Sonic decide comer o próprio animal que ele sempre salva nas aventuras. E quando ele come esse animal, o Sonic ele fica com vício. Então aí ele começa a comer todas as criaturas que ele vê pela frente. Até que então aí a gente vê que a Creme estava conversando com o Tails, que estava com seu tornado caído. Então daí o Sonic Tape chega e ele come, né, ele engole o animalzinho de estimação da Creme, a coelha. Então daí no final o Sonic acaba mandando a coelha de Vasco. E o Tails foge. Até que então daí o Sonic vê que o Dr. Eggman estava levando mais animais para poder fazer os seus badniks. Até que então aí o Sonic decide invadir a base dele novamente para poder saciar mais fome de animais. Até que então aí quando o Sonic chega na base do Dr. Robotnik, ele pergunta pro Robotnik aonde estavam os animais. Mas só que então aí o Robotnik chama os seus guardas e eles atiram no Sonic. Mas só que então daí o Sonic acaba pegando um deles. Então daí depois o guarda sai à procura do Sonic. Mas só que então daí a energia acaba e o Sonic acaba mandando o Dr. Eggman de Vasco. Então daí no final sobra apenas um robô. E esse robô vê o Sonic se transformando na fase 2 da sua mutação. Então daí o Sonic manda ele de Vasco também.
E no cair da noite, o Tails está andando aqui pelo que parece ser a Green Hill, né? E ele simplesmente está sentado refletindo que ele não conseguia entender como seu melhor amigo tinha feito tudo aquilo. Uma coisa que ele nunca faria. Até que então daí ele escuta um barulho. E quando ele se vira, o Sonic está lá. E ele começa a fazer um negócio suspeito. Até que então daí ele manda o Tails de Vasco também. Até que então daí o Knuckles está andando aqui pela Green Hill. E ele anda aqui pela Green Hill até que o Knuckles se depara com vários badniks destroçados. Então ele fica andando pela Green Hill procurando quem foi que fez aquele negócio. Até que ele encontra o Tails. Ou melhor, o que era o Tails. Porque agora o Tails virou uma espécie de monstro. Até que então daí quando o Knuckles se vira, ele percebe que o Sonic estava atrás dele. Até que então daí o Sonic Tails começa a perseguir o Knuckles. Até que então daí vários Tails começam a voar pela Green Hill. Até que então daí um Tails sem querer acaba atropelando o Sonic. Mas aí o Sonic volta e começa de novo a perseguir o Knuckles. Então daí o Knuckles pega um monitor que dá mais velocidade para ele. Então daí o Knuckles corre e corre até que ele consegue entrar num buraco e ele escapa. Continua na parte 2. E já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? E essa foi a história de Sonic Tails. Espero que vocês tenham gostado. E lembrando mais uma vez que eu sou o Alisson Papel. Falou!